Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, prazer, meu nome é Davi Fernandes e vim trazer mais um vídeo aqui pro canal. Seja bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos continuar novamente o livro do Adalto Lorenzo, tem muita coisa para trazer aqui, só que eu vou tentar resumir ao máximo, tá? Para o vídeo não ficar grande igual o vídeo passado. Mas antes de começar, like, vamos deixar um like, já deixou? Vamos lá, vamos lá. E aí, deixou agora? Like, comentou? Bota aí, Davi lindo, entendeu? Aí você compartilha aí pros seus amigos, para suas amigas, beleza? E inscreva-se no canal, né, para não perder os próximos vídeos. No vídeo de hoje é o seguinte, eu nem cheguei nem a marcar, eu tava no final do livro, ó. Terminei o livro, não vai focar, focou. Tinha terminado o livro, ou melhor, o capítulo, né? Terminado o livro não, que isso, o capítulo. E eu vou voltar pro início aqui, tá? Deixa eu tirar essa marcação. Ele começa bem massazinha. Ó, começa com o relógio. E aqui é o título principal. Título principal, a origem da informação, design inteligente. Bom, novamente eu vou citar a frase e depois a gente vê com aquelas explicações do que ele vai abordar nesse capítulo, beleza? E eu vou fazer um vídeo rápido, o mais simples possível, mais interessante, e que você vai aprender muito aqui, beleza? Então ele começa com a frase de Albert Einstein. A mente que se abre para uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. E uma frase de Roger Foiner, acho que é assim. É inútil lutarmos por uma boa ideia. Quando uma ideia é boa, ela segue seu caminho sozinha, beleza? Tranquilo? Bom, ele vai definir o que é design inteligente. Primeiro ele começa definindo o que é design inteligente. Cara, o que é design inteligente? Para quem não conhece design inteligente, é uma teoria científica, tá? Se você pesquisar no Google e tal, essas coisas, vai dizer que é uma teoria pseudocientífica. Ou pseudociência. Vai dar uma pseudociência. Mas na verdade não, cara. É uma teoria científica, onde vai ter pilares da teoria, onde vai analisar coisas cientificamente, e chegamos à conclusão que existe um design, um criador e tal. Não necessariamente é o criador da Bíblia. Fique bem claro isso. Depois dessa complexidade, depois dessas análises, não, realmente não tem como ter sido criado por causas naturais. Então, existe um design. Pode ser extraterrestre? Pode. Pode ser 10 extra alienígena, 20 deuses? Pode. É isso que a teoria quer falar. Então, por exemplo, eu já vi em live da TDI, por exemplo, um cara que ele era ateu, ou seja, não acreditava no Deus bíblico, mas acreditava em deuses. E ele acreditava na teoria do design inteligente. Tranquilo? Então, define aqui o que é design inteligente e tal. Ele cita Platão, tem outras coisas aqui. Depois ele vem com a ideia de informação. E é boa parte do capítulo, ele vai falar de informação contida. Então, por exemplo, eu estou passando uma informação para vocês aqui que ela não é material, ou seja, a minha comunicação. E perceba que essa comunicação ela faz sentido. E quando a gente analisa no meio, eu vou falar no meio ambiente, mas no nosso meio que a gente vive, no dia a dia e tal, ou seja, se a gente, ou melhor, analisar cientificamente como a gente é constituído, que é por meio de ácidos, ou melhor, por meio de nucleotídeos, né, que tem algumas siglas, adenina, citosina, essas coisas, que é um código, né, código genético, que ele não tá numa sequência aleatória, tá? Ele não tá numa sequência aleatória, e são bilhões disso, que dá essa característica do humano, do ser humano, beleza? Então você percebe que ali tem uma informação. Informação dos olhos, informação do cabelo, informação da estrutura dos ossos, entendeu? Então como que um código dessa complexidade imensa foi criado naturalmente, mas um código como a de uma linguagem de programação, sei lá, HTML, CSS e tal, essas coisas. Então, por exemplo, quando eu tô lá em HTML, por exemplo, e eu pego e abro, esqueci o nome daquilo, menor P, escrevo, fecho, né, fecho, menor, isso é programação, tá, HTML.
onde vai ser a estrutura do texto. Então, aquele símbolozinho menor, P, fecha, isso é parágrafo, bota um textinho, pá, fecha. Agora, para fechar é esse bichinho menor, barra, P, fecha. Então, bota um textinho dentro. Para que serve o P? P indica um parágrafo dentro do HTML. Tá? Cara, isso foi criado por um designer, isso foi criado por um programador. Isso é bem mais simples quando a gente analisa do que um código genético. Então, informação. Aí ele vai citar 5 níveis. Olha como ele cita. Vejamos então o que faz com que a informação tenha valor. Existem 5 níveis de conceito de informação, a saber. Ele citou primeiro a estatística, segundo, síntese, terceiro, a semântica, a quarta, a paragmática e a quinta, a aporbética. A aporbética, ele aprofunda um pouco mais, que significa resultado. Paragmática, eu pesquisei, seria mais ou menos objetivo. Tá? Então, ele começa com estatística e ele vai citar para englobar esses 5 pontos, um caso só, tá? Que é a Pedra de Roseta. Eu vou ler aqui só um pouquinho, tá? A Pedra de Roseta, como é conhecida, foi uma peça de basalto negro descoberta pelos homens de Napoleão, perto de Rosette, um ponto egípcio no Mediterrâneo, em julho de 1799. Então, ele veio com estatística, o que continha nessa pedra, tá? Pedra de Roseta, olha, não dá pra ver muito bem não, mas são letras, tá? São escritos aqui. Então tá bem pequeno, cara. Não vai focar. Não vai focar. Então ele começa com estatística, tinha 3 escritas diferentes, Aí depois vem com sintaxe, tá? Ele cita um pouco do nível sintaxe. Aí bem interessante, cara, que no livro do Adalto ele traz libras, libras, tá? Libras, cita sistemas, códigos, né? Como o código binário. Aí ele cita que tem 2 símbolos, realmente, 0 e 1, código binário. Decimal, 10 símbolos, tá? Tem um alfanumérico não. Hexadecimal também, né? Tem um hexadecimal. Tem um alfabeto, 26 letras. Se a gente for contar com os caracteres do teclado, mas não está incluído no alfabeto, né? Mas os caracteres especiais ia dar muito, né? Depois ele vem com semântica, beleza? Aí ele termina com paragmática, pouco texto, e com a apobética. Depois ele vem para 2 níveis, 2 tipos de complexidade, tá? Ele começa a explicar 2 tipos de complexidade e assim, ele explica um pouco depois sobre floco de neve. Floco de neve. Por quê? Vou chegar. Começa a explicar que assim é o seguinte. Esses flocos de neve, cara, ele pode ter uma aparência de design, mas não ter sido criado por um design. Na verdade, os flocos de neve, esses flocos que ele citou aqui, esses flocos que a gente vê, eles são criados naturalmente, por forças naturais, né? Temperatura, essas coisas. E então a causa desses flocos seria a causa natural. Mas aí que eu deixo a curiosidade para vocês e deixo essa interrogação. Por mais que o floco de neve ele tenha sido criado por forças naturais, eu estou pegando por esse lado, tá? Se existe um design, então não foi necessariamente criado por uma força natural. Por quê? Porque esse design, ou os designs, vamos falar assim, tá? Eles teriam que ser a causa primeira. Eles criaram a força natural, as leis naturais. E por meio das leis naturais, tem-se a formação do floco de neve, nesse caso, tá? E nesse caso, cara, perceba que o floco, ele tem um formato perfeitinho, sabe? Bem bonitinho mesmo. Uma das coisas mais bonitinhas que eu já vi. Bem bonitinho mesmo. Rapaz, esse cachorro de hoje que lata aí, né?
Aqui, ó. Vou chegar mais perto, acho que vai. Não, dá pra ver. Então, bem bonitinho. Nossa, muito bonitinho. Então, o cara, olha assim, o cara foi criado, né, por um design, porque tem um... Nossa, é bonito, né? Se tem estética, tem uma mente, com certeza. Se tem estética, tem uma mente ali. Não tem como ser criado qualquer coisa, né? Estética, talvez algum objetivo. Então, rapaz, criado por um design, mas foi criado naturalmente. Mas se a gente pegar por esse ponto, a gente chega a uma casa primeira, e a casa primeira foi alguma coisa que criou. Se alguma coisa que criou, criou as leis naturais. Se criou as leis naturais, onde formou o floco de neve, logo o floco de neve não foi criado por leis naturais direta. Entendeu, né? Assim, se a gente for no fundo, teria sido criado, tá? Mas, beleza, tranquilo? Então, ele cita a Beer, né? O livro A Caixa Preta de Darwin e tal, essas coisas, que é bem importante para TDI. Então, ele vem realmente com essa parte de designar a natureza, real ou aparente. É igual o meu vídeo de aparências versus verdades, cara. Você olha para o céu, a lua e o sol, ele aparenta ter o mesmo diâmetro, o mesmo raio. Tá? Mas na verdade, se você for ver, a lua é menor. A lua é menor, o sol ele é maior. Mas aparenta que os dois são iguais. Nem tudo que aparenta realmente é, tá? Então, ele vai citar aqui Willy Dembski, que é um dos caras bem importantes para o TDI, mundialmente, tá? Então ele cita um dos livros do Dembski, tá? Tem um que é a inferência do design e o outro que eu não sei. Eu sei que tá em inglês aqui, mas eu não sei o outro. Eu sei que um é a inferência do design e o outro eu não cheguei a ver, não. Então ele indaga 3 perguntas. Primeiro, o processo pode ser explicado através de uma lei científica? Segundo, o processo pode ser explicado através de probabilidade? Tem uma probabilidade para aquilo acontecer? Ou é improvável? 3, o processo pode ser explicado através de um design? Então, são questionamentos interessantíssimos. Bom, depois o Adalto cita Richard Dawkins, tá? O relojoeiro cego. Então, cita um pouco aí. Cita um pouco do código de genética e tal, essas explicações, DNA, tá? Então, vou ler essa parte aqui do DNA. O DNA combina apenas as 4 letras do alfabeto genético. Adenina, é o A, né? O T, timina, G, guanina e C, citosina. Se a gente for para o RNA, é 4 também, só que é trocado a dimina, a timina, né? O nome certo, pela uracina, tá? Beleza. Então aqui, ó, adenina, timina, guanina, citosina, para formar palavras, sentenças e parágrafos genéticos. Essa estrutura forma a base sequencial de todas as instruções necessárias que orientam o funcionamento de cada célula dos seres vivos. Beleza? Vamos adiantar aqui, já tá quase terminando. Então, o Adalto, ele também diferencia design inteligente de criacionismo ou teoria criacionista, tá? Então aqui, ó, nessa parte aqui. Então, eu vou ler essas partes. Aqui eu não... Só vou ler essas que estão em quadradinho, ó. Beleza? A teoria do design inteligente. Guarda aí. Detectar e estudar os sinais de inteligência encontrados na natureza. Teoria da criação especial, que seria, pelo que eu entendi, seria uma ideia que pega para design, mas é uma ideia criacionista, tá? Então seria detectar, pega para o design, mas não é design inteligente, teoria de design inteligente. Tem uma parte aqui, eu acho que tem um vídeo meu que eu explico, né? Um conceito de teoria da criação especial, tá? A teoria da criação especial, detectar e estudar os sinais de inteligência associando a um criador como origem da inteligência encontrada no design existente na natureza. Qual a diferença? Essa associação. Porque no design inteligente não tem associação a um design. Pode ser 2, 3, 4, entendeu? E a gente não infere
que já tem um designer. Não. A gente procura se pode ter sido um design. E pelas características, pela complexidade, ajuste fino, complexidade irredutível, complexidade especificada. Então a gente conclui que existe um design. Tá? Como eu falei, Aristóteles provou que existe um design, Deus, filosoficamente. E a gente prova Deus filosoficamente. Mas cientificamente a gente chega assim à conclusão que ele existe por meio da complexidade existente. Tá? Outro texto. A existência... Perdão. Aceitar a existência de um criador é um ato racional. Fato. Pra mim, cara, é muito visível que Deus existe. Visível. Vou pegar nesse fato. Que um design existe. É visível demais, meu amigo. Na ciência, na filosofia, no espiritual. Ai, irmão. Então, causa e efeito, método científico, ciência. Foi o que ele falou aqui nessa primeira parte. Aí depois ele vem, aceitar quem é o Criador é um ato de fé, religião. Tá? Beleza? Estamos terminando. Bom, aqui ele vem com umas ilustrações massas, muito massas. Ó. Aqui, ó, legalzinho, né? Onde aqui vai naturalismo e lá criacionismo. Cara, eu não entendi muito bem essas setas aqui, não. Não entendi muito bem. Mas aqui, em curto modo grosso, ele está explicando cada conceito, né? E o que em cada... Como eu posso falar? Não é cada teoria. Tem. Cada teoria explica. Cada parte explica. Vamos ver, cada parte. Porque criacionismo religioso... vamos dizer, vai. Cada teoria explica. Está explicando o que cada teoria explica. Então, design inteligente vai analisar a origem da informação, da complexidade da vida, complexidade irredutível, informação especificada, teoria da criação, complexidade, codificação complexa, especificação e codificação complexa, especificada e proposital. Teoria da criação especial, criador mais ato, criador. É a informação codificada, resultado de volição, ou seja, um ato racional e tal, um ato inteligente e tal. Depois tem as ideias aqui naturalistas, ou as ideias mais materialistas, tá? Que tudo foi formado por meio do material mesmo. Então, evolucionismo, darwinismo, neodarwinismo, teoria sintética moderna, tá? E o criacionismo é uma cosmovisão de pressupostos volitivos, que é pressuposto que exige design e tal, essas coisas, tá? Exige algum design, alguma mente criativa, tem propósito e tal, essas coisas. Mais ou menos isso. Beleza? Cara, quando a gente fala de naturalismo e criacionismo, pra mim, cara, o essencial é analisar o ponto inicial. Como tudo começou, entendeu? Se tinha algo, quem criou? Porque a matéria não cria a si própria. Se não tinha algo e veio a existir, por si só tem que ter um criador. Mas a ideia também que se tinha algo, tem um ponto lá que é chamado de ponto singular, né? Ponto singular. A gente tem um ponto singular, ele explodiu em 10 elevado a menos 15 segundos, se eu não me engano, alguma coisa assim. E era menor que um próton. Estava armazenado toda a energia ali do universo que a gente tem presente hoje. Explodiu em menos de um segundo, né? 10 elevado a menos 15 segundos. Então, instantaneamente, quase instantaneamente. Ficou uma temperatura muito alta, né? Não lembro não, mas era vários graus Celsius. Cara, se tinha já esse ponto concentrado com toda essa massa que é existente, quem criou? Tá, mas se não tinha, não tem nada. Nada é nada, cara. Nada é o nada, meu irmão. Nada é nada. Já vi um vídeo de um cego. Ele fala bem assim: cara, eu sei o que é preto. Eu não enxergo. Eu não enxergo nada. Eu sei o que é preto. Eu não enxergo preto. Eu enxergo nada. Nada é nada, meu amigo.
Nada é nada. Então, como que o nada criou tudo? Entendeu? Não faz sentido, velho. Isso é algo racional, lógico. Eu posso dizer até científico, em certo ponto. Bom, depois ele vem com... Por que não um design inteligente? Ele questiona o Adalto por que não é falado do design inteligente nas universidades, nas escolas, no mestrado, no doutorado, entendeu? Por que não? Sendo que boa parte acreditam que existe um design, entendeu? Como assim? O que faz a maioria ou boa parte dos maiores cientistas crer em Deus? E, cara, meu Deus, vários, cara. Eu já citei aqui Isaac Newton. Faraday. Nossa, tem um monte, né? Tem Mendel. Vários, meu Deus, vários. Tem vários. Então, não é isso. Por que não, né? Por que não? Para finalizar, ele questiona por que... acho que algumas perguntas, né? Finalzinho para terminar o capítulo. Visto que a máquina da vida, ele botou entre aspas, tá? Sim, a complexidade. Ele explicou complexidade irredutível, né? Acho que eu não cheguei a explicar não para vocês. Complexidade irredutível. Em algum ponto ele fala aqui de complexidade irredutível, que seria um dos pontos. Complexidade irredutível, cara, seria você pegar... William Dembski, ele explica melhor isso aí. Na verdade, se eu não me engano, foi criado por ele esse conceito, tá? No seu livro. Então, assim, seria você pegar a célula ou pegar alguma máquina, seria essa a palavra mesmo, alguma máquina, alguma organela da célula, muito importante, e a gente vê que essa máquina tem submáquinas. E se a gente tem submáquinas, se a gente tirar alguma dessas submáquinas, a máquina total, ela não funciona. Isso seria a complexidade irredutível. Como que isso poderia ter evoluído? Não pode, se essa funciona por causa dessa, entendeu? Essa funciona por causa dessa, e essa por causa da outra, entendeu? Então, essa seria a complexidade irredutível. A gente analisar o ponto bem minucioso, e perceber que uma coisa depende de outra. Então, como que poderia ter evoluído? Se uma evoluiu gradativamente e tal, entendeu? Então, se não tem isso, não tem aquilo. Então, não teria vida. Simplesmente assim a análise. Simplesmente assim. Bom, aí por isso máquina da vida, tá? Porque quando a gente analisa a célula e tal, essas coisas, a gente percebe que, cara, é complexo demais, cara. Meu Deus do céu, é muito complexo. Vou ficar de novo. É muito complexo. É muito. Meu, eu não conheço quase nada, boy. E olha, tudo que eu já estudei assim, eu não sei nada. Tem muita coisa, meu amigo. Vai estudar. Estuda RNA transportador, RNA mensageiro, aquela máquina, splice, não sei o que, lá. E tem muita coisa. E quando Darwin, quando ele deu essa ideia dele, né? Não, a vida evoluiu por processos naturais, seleção natural e tal. Que é o ponto principal do evolucionismo e tal. Essa ideia darwinista. Ele pensava que a célula era uma ameba, tipo, não tem nada, evoluiu. É simplesinha, negócio simples. E agora, com a tecnologia toda que a gente tem? A gente percebe a complexidade, cara, que já tem em uma célula. Tá? Visto que a máquina da vida demonstra claramente ter sido projetada, por que não admitir a teoria do design inteligente como uma hipótese provável e submetê-la aos rigorosos testes científicos? Por que não aceitar a possibilidade de um criador ser a causa primeira da existência do design? Design na natureza, no caso. Então ele vai dar um textinho e a gente finaliza aqui. Isso aqui. Talvez porque para muitos, sem a devida informação, ou ainda movidos por
preconceitos, a teoria do design inteligente e a teoria da criação especial não passa de discussão religiosa. E se é religiosa, não tem que ser uma ideia materialista, porque se não for ideia materialista, não é ciência não é ciência. Aí a gente inventa qualquer coisa pra explicar isso aqui, beleza? É assim, eu explico qualquer coisa. Qualquer coisa. Por isso, a ideia de bilhões de anos. Por quê? Em bilhões de anos, quando a gente trabalha com probabilidade, fica mais fácil, né, de uma coisa acontecer. Tá bilhões de anos. Bilhões de anos. Cara, eu tive essa análise sem estudar a probabilidade. Eu acho que foi sem estudar a probabilidade. Eu já sabia, eu falei, cara, bilhões de anos. Bilhões de anos? Tu sabe que é bilhões de anos, mano. Tu não sabe que é bilhões de anos, não. Tu sabe que é bilhões de anos. Bilhões de anos é coisa pra dedé, mano. Aí o cara bota bilhões de anos pra coisar a teoria dele, né? Rapaz, a ave, ela precisa do quê? Precisa de óleo nas asas pra quando a água bater, não molhar, entendeu? Senão ela não vai conseguir voar. Tem que ser impermeável. Então, bilhões de anos. Eita, depois de 100 milhões de anos, evoluiu o óleo. É o urso. O ursinho, boca aberta, na água. Passou o gene, virou uma baleia. Meu irmão, é só a gente... Eu vou pular. Olha, a ideia é essa, pra terminar o vídeo. Vou começar a pular, vai passar de geração em geração. Até... eu ia falar 3 mil. Não, 3 mil não vai dar certo, não. Daqui a 20 bilhões de anos... 20 não, 20 é muita coisa. 20 milhões de anos a gente voa, tá? Só esperar. Espera aí, hein? Espera aí. Só pulando aqui, ó, já a gente voa. Evolução. Que isso? Nada de termodinâmica, tá? Nada de termodinâmica, que a gente tá atendendo a entropia ao máximo e tal. Não, nada disso. Nada disso. A gente tá evoluindo, beleza? Então, coisa boa, ó. Eu não sei se tá evoluindo, não, viu? Rapaz, parece que a gente tá evoluindo. Não sei disso, não. Próximo capítulo eu continuo, beleza? Outro compartilhe comigo, se eu gostei. Forte abraço.